26ª questão. Numa fábrica de sucos, há 3 reservatórios R1, R2 e R3. O reservatório R3 comporta 3 meios da capacidade de R1 e R2 juntos. Os reservatórios R1 e R2 estão cheios de uma mistura de suco concentrado de uvas e de água. A razão entre o volume de suco concentrado de uvas e o volume de água no reservatório R1 é 8:1, e no reservatório R2 é 10:1. As misturas dos dois reservatórios R1 e R2 serão despejadas no reservatório R3. Com base nessas informações, analise as afirmativas abaixo. Primeira, a razão do volume de suco concentrado de uvas para o de água no reservatório R3 é 87 décimos. Segunda, se em R1 há 20 litros de água e em R2 há 22 litros de água, então a capacidade de R3 é menor que 600 litros. Terceira, na mistura do reservatório R3 haverá menos de 11% de água. São falsas. O principal assunto dessa questão 23 é razões e proporções ministrado no 8º ano. Eu convido os senhores a assinar nosso canal no YouTube e visitar nossa página no Facebook. Muito bem, passemos à resolução. O problema está dizendo, tirando os dados aqui do enunciado, ele está dizendo o seguinte, que no reservatório R1 tem um volume concentrado de suco de uva, que eu estou chamando aqui, que está numa razão de 8, de 8:1. 8 de água para 1 de... Então, eu estou colocando aqui 8x e de água x. Então, de 8:1, então aqui está a nossa proporção. 8x para 1, x dá 1:8. Aqui está. Agora, veja bem, no R2, reservatório R2 tem um volume concentrado de suco de uva que é de 10y para o de água, que é quanto? De y. E o R3, ele diz no enunciado ainda, tem lá 3 meios de R2, de R1 mais R2. Olha aí, mas acontece que se nós formos somar os concentrados, aqui vai ser quanto? Suco 8x, mais o de água vai dar quanto? Vai dar 9x. E quando eu tenho aqui o suco concentrado de uva 10y, para o de água que é y, se eu somar, eu vou ficar com 11y, que é justamente o que existe aqui no reservatório R1 e R2. Então, ele diz na primeira afirmação aqui, que eu estou dizendo que é falsa, quando ele fala assim, que a razão do volume, lá está, que a razão do volume de suco concentrado de uvas para o reservatório de água no R3, no reservatório R3 aqui, ele está dizendo que é 87 décimos. Mas veja bem, eu tenho aqui, no caso aqui, que é o R3, nós vamos ficar com quanto? 8x mais 10y. Aqui está, que é o de uva. Está para quanto? X mais y, que é o quê? De água. Então aqui está a nossa razão. Mas como achar isso daqui? Como achar que depende? Isso aqui depende ele diz que é 87 décimos, mas depende da razão de xy. Não dá para se achar a razão xy, não dá para se achar o valor de x e nem dá para se achar o valor de y. Não dá para se calcular. Então, por essa razão, estou dizendo aqui que é falsa. Agora, veja bem, na afirmação 2 também é falsa, quando ele diz o seguinte, ele fala lá, se em R1 há 20 litros de água e em R2 há 22 litros de água, então a capacidade de R3 é menor que 600 litros. Vamos ver isso daqui. Ora, o que é que nós temos? Nós temos em R1 20 litros de água e nós temos em R2 22 litros de quê? De água. Se eu vou substituir isso aqui em R3, que ele está dizendo, então a capacidade de R3 é menor, olha aí, que 600 litros. Olha, se eu tenho
R3, olha aqui, a nossa representação, que é 3 meios de quê? De 9x mais 11y. Então, eu vou agora colocar 3 meios de quê? De 9 que multiplica o x, mas o x eu disse que é 20 litros. Mais o 11y, mais o y é 22, que ele falou. Então, boto 3 meios que multiplica 9 vezes 20, mais 11 vezes 22. Efetuando essa operação, dá 633 litros, que é maior que 600. Então, mas ele afirma, se em R1 há 20 litros de água e R2 há 22 litros de água, então a capacidade de R3 é menor que 600 litros, olha aí, não é maior. Foi mostrado aqui, consequentemente é falsa. Eu vou passar agora para a afirmação 3. Dando continuidade, essa afirmação, a terceira afirmação em algarismo romano, ela é falsa. Por quê? Por que ela é falsa? Porque esse nosso amigo, quando montou essa questão, ele afirmou algo interessante. O que ele afirmou? Ele afirmou que na mistura do reservatório R3 haverá menos que 11% de água. Então, a concentração é de água em relação ao suco de uva. Ora, o que acontece? Ele está falando que é menos 11%. Nós vamos ver se é menos 11% ou não. Observe, a mistura no reservatório R3, a concentração de água é. Se lá antes, numa afirmação, era 9x mais 11y sobre x mais y, era suco em relação à água. Agora é água em relação ao suco. Então nós temos x mais y, eu estou invertendo agora, sobre quanto? 9x mais 11y. Vamos analisar essa razão aqui. Na análise dessa razão, eu preciso chegar a esses 11%, esse tal 11% que ele está querendo encontrar, que ele afirmou lá. Se ele afirmou é porque ele mediu, ele viu, ele analisou. Então, eu tenho x mais y sobre 9x mais y é igual a quanto? Ora, se eu chegar aqui e multiplicar por 11 avos, esta fração, ó, eu vou voltar ao que era antes. Então, aqui o meu numerador passou a ser quanto? 11x mais 11y sobre 9x mais 11y. Porque quando, se eu botar o 11 em evidência, eu vou botar esse 11 com 11. Ó, e aí eu volto a x mais y sobre 9x mais 11y. Então, vamos continuar. Mas ocorre que eu tenho essa expressão que aqui está, ó, esta. Eu vou colocar 1 sobre 11y, eu vou colocar 1 aqui, ó, como número misto, 1 inteiro mais traço de fração. 2x sobre quanto? 9x mais 11. Porque se eu colocar 1 inteiro mais 9x, 1 inteiro mais traço de fração, 2x sobre 9x mais 11, vamos efetuar essa operação, olha só. 1 vezes 9x mais 11y. Eu vou ficar quanto? 9x mais 11y mais 2x. E eu vou ficar o quê? Volta ao que era antes. Olha aí, então é igual. Como eu vou chegar aqui nessa expressão para melhor nós trabalharmos? Nós vamos ver o seguinte, olha só. Eu tenho aqui 2x sobre 9x mais 11y. Nós vamos, então, dividir o numerador por x e dividir o denominador por x. Altera a fração? Não, não altera a fração. O que eu faço para o numerador, faço pelo denominador sob forma de multiplicação ou divisão e a fração não se altera. Então, dividir 2x dividido por x deu quanto? Deu 2. Olha aí. 9x dividido por x deu 9. Mais 11y dividido por x deu 11 que multiplica y sobre x. Concordam comigo ou não? Então, o que é que eu tenho dessa criança que aqui está? Eu vou ter dessa criança que essa expressão que está aqui, ó, eu só vou ficar aqui com quanto? Com 1 mais, ó, 1 sobre 11 vezes 1 sobre 2 nonos. Por que isso daqui desaparece?
Porque, a bem da verdade, estaria 1 sobre 11. Concorda comigo? Eu vou ficar aqui com 1 sobre 11. Então, eu vou ficar, a bem da verdade, olha só, isto vezes isso daqui, isso, ó. Então, eu vou ficar aqui com 2 sobre quanto? 2 nonos. 1 mais 2 nonos que multiplicam 1 onzeavos. Então, quanto é que vai se referir isso daí? Essa expressão toda que aqui está, observa. 1 sobre 11, que multiplica 1 mais 2 nonos, isso é um número misto. É um inteiro, mas uma fração. Ó, 9 vezes 1. 9 mais 2, 11. Ficou 11, o quê? 11 nonos. 1 onzeavos vezes 11 nonos, eu corto um 11 com 11. Ficou quanto? 1 nono. Mais 1 nono. 1 dividido por 9 dá 11, quanto? 1%. Ora, a concentração de água em R3, essa mistura que está aqui, está compreendida entre isso, ó, entre 1 onzeavos e 1 nono. Mas o que acontece que é 1 onzeavos? Esse 1 onzeavos é 9,090909, é uma dízima periódica simples, por cento. E 1 nono é 11,1%. Ora, mas depende então do valor de y sobre x. Depende, que é a razão. Agora veja bem, o que ocorre aqui? Se está compreendido entre este valor, 1 sobre 11, ou seja, 9,09%. Ora, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um valor aproximado dessa concentração. Eu posso colocar aqui, ó, 11,09%, porque é menos que o quê? 11,1%. Eu posso colocar 11,08%, é menos, está compreendido. Então, veja bem, mas essa expressão que está aqui, ela já é maior do que 11%. Então, a afirmativa que ele diz que é falsa, ó, é falso, ó, ele diz lá, então, 11%, ó, é menor que o quê? Que 11,09%. Né? Então, por essa razão, está errada, porque ele afirmou o quê? Na mistura do reservatório R3, haverá menos de 11% de água. Não haverá menos. Menos não haverá. Tá certo? Porque ocorre isso daqui, ó, porque está compreendido entre. Então, é válido colocar 11,09%. E tem cálculo também que a gente pode fazer e resolver isso daí. Olha só, a opção, portanto, dessa questão de número 26 é a opção D. Ele diz lá, são falsas. A primeira afirmativa é o algarismo romano, a segunda é o algarismo romano e a terceira é o algarismo romano. Então, esta é a nossa opção.